Jesus, saudamos a igreja com a graça e a paz de nosso Redentor. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos que nos visitam. Nessa noite nós temos o privilégio de ouvir o missionário Josias Cambuí, que será responsável por trazer a palavra de Deus nesse nosso culto de missões. Convido aqueles que puderem se coloquem em pé, vamos orar, iniciando o nosso culto nessa noite, pedindo a bênção do Senhor sobre os nossos trabalhos. Quero convidar o diácono Ney, que vem aqui à frente, nos conduzir a Deus uma palavra de oração, consagrando esse trabalho ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor. Vem aqui, Ney, conduzindo-nos a Deus uma palavra de oração. Boa noite, igreja. Santo Deus, nesse momento, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui para aprender da Tua Palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa também o pregador dessa noite, que ele venha falar, não dele, mas inspirado pela boca do Senhor, que possamos sair abençoados pelo Senhor. Agradecemos ao Senhor também pela nossa igreja, por cada membro da nossa igreja, por cada visitante, por cada pessoa também, Senhor, que está empenhando no trabalho. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, que somos falhos diante de Ti. Me ensina a orar que eu não sei. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, podem se assentar? Eu quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao versículo de número 20. Deus deu à igreja o chamado ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Eu farei a leitura e eu peço aos irmãos que acompanhem, por gentileza, atentamente a leitura do texto sagrado. A palavra do Senhor assim nos diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Destaca o finalzinho do versículo 20, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse é o ministério que o Senhor concedeu à igreja, de reconciliar aqueles que estavam perdidos com o Senhor. Convido os que puderem que se coloquem em pé. Nós vamos cantar o hino de número 288 do nosso inário, hino de número 288, mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu. Reconciliai-vos já com Deus, por Deus mandado está, que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador,
pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, a no céu tem galardão, que flui a redenção. Venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Os convido para que abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, Romanos 1. Versículos 14 e 15. Romanos 1, versículos 14 e 15. A palavra do nosso Deus assim nos diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Quero destacar aqui, amados irmãos, a consciência do apóstolo Paulo, que enquanto ele ainda não havia anunciado o Evangelho aos gregos, aos bárbaros, os sábios e os ignorantes, podemos dizer que a todos, Paulo se considerava como devedor. Todos nós cristãos precisamos nos considerar como devedores. E essa é uma conta que nós nunca pagamos, pois sempre haverá pessoas que nós devemos anunciar e pregar o Evangelho. Pensa na conta que você tem com o seu vizinho, porque você ainda não falou de Jesus para ele. Pensa na conta que você tem com o seu parente, que você não falou de Jesus a ele. Pense no seu colega de trabalho, que você ainda não falou de Jesus a ele. E toda conta, um dia, o cobrador vem à porta. E a quem nós vamos prestar contas? A Deus. Todos nós haveremos de acertar as nossas contas com o Senhor. Portanto, amados irmãos, há uma máxima que diz o seguinte: quem deve, paga. Quem deve, paga. Então, portanto, meus amados irmãos, todos nós devemos anunciar o Evangelho àqueles que estão perdidos. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor Deus que nos perdoe, porque temos acumulado essa dívida. Temos acumulado essa dívida. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos desperte a consciência, para que nós possamos cumprir essa nossa responsabilidade, anunciando o Evangelho a todos aqueles que ainda não ouviram as boas novas da salvação. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Depois de alguns instantes de oração, o presbítero Cícero virá aqui à frente, vai quebrar o silêncio e vai nos conduzir uma palavra de intercessão, pedindo ao Senhor Deus que tenha misericórdia de nós, que perdoe os nossos pecados e que desperte os nossos corações
no sentido de proclamarmos o Evangelho aos perdidos. Deus amado, Deus querido, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe à tua casa nesta noite. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem olhado para nós com os teus olhos de misericórdia e tem nos amado, tem cuidado de nós. E, ó Deus, nessa hora nós suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Pecados estes, ó Deus, que nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor requer de nós, ó Pai. Principalmente, ó Deus, que é levar o Teu Evangelho àquelas pessoas que tanto necessitam de ouvir. Ó Deus amado, quantas oportunidades nós, às vezes, ó Pai, perdemos e que o Senhor coloca diante de nós, ó Deus, pessoas, ó Pai, ao nosso lado, andando conosco, Pai, conversando. Muitas vezes, ó Deus, deixamos de levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de arrependimento, de pecados a essas pessoas, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos na Tua presença, andarmos firmes, ó Deus, convictos, ó Pai, da nossa responsabilidade diante do Senhor, ó Pai. Caia sobre nós, ó Deus, todo essa responsabilidade, ó Pai, e que a cada dia, ó Deus, isso possa pesar sobre nós, e que nós possamos, ó Deus, agirmos, ó Pai, e fazer aquilo que o Senhor tem colocado para que nós façamos, ó Pai. Abençoe esta igreja, ó Pai. Abençoe, ó Deus, as portas que tem abertas, ó Pai, para a pregação do Evangelho. Te louvamos, ó Deus, pelas vidas, ó Deus, que tem adentrado aqui, ó Deus. Glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, porque o Senhor tem colocado no coração dessas pessoas, ó Deus, o desejo de se reconciliar com o Senhor. Nós oramos, ó Pai, entregamos cada um de nós em Tuas mãos e oramos agradecido pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, convido os que puderem se coloquem em pé e abramos os nossos inários no hino número 287, 287, Igreja Alerta. Tempo, Mestre está chamando.
Amados irmãos, nós somos intercessores em favor do mundo, somos discípulos que devemos levar o Evangelho a todos aqueles que perdidos estão. Abramos a palavra do Senhor em Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Amados irmãos, vamos ler todos juntos, a uma só voz, esses 3 versículos da palavra do Senhor? Leiamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amados irmãos, a nossa missão é ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando homens e mulheres a temerem ao Senhor, a obedecerem ao Senhor e servirem ao nosso Deus. E hoje a igreja, ela tem sustentado homens e mulheres que têm cumprido cabalmente essa missão. São os nossos missionários, que estão espalhados não só pelo Brasil, mas hoje pelo mundo inteiro. E eles precisam ser sustentados pela igreja em oração. Eles precisam ser sustentados pela igreja financeiramente também. Missões se faz com oração, missões se faz com contribuição, missões também se faz indo. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor Deus que sustente estes irmãos, que desperte à igreja o desejo de contribuir com a obra missionária, e que Deus também levante entre nós homens e mulheres que desejem cumprir o ID de nosso Senhor Jesus. Convido os que puderem, que se coloquem de joelhos, para que nós intercedamos pelos nossos pastores e missionários. Depois de alguns instantes de oração, convido o presbítero em disponibilidade, João Mesquita, que vem aqui à frente, nos conduzir a Deus uma palavra de oração e de intercessão em favor de todos aqueles que contribuem e que pregam o Evangelho àqueles que estão perdidos. Pai, queremos te agradecer por este momento de adoração e louvor ao teu santo nome. Queremos te agradecer, ó Pai, pela vida de cada irmão, cada família aqui representada. Agora, Pai, em especial, entregamos os missionários em tuas mãos. O Senhor sabe as necessidades de cada um, tudo que eles passam, Senhor Deus, pelos países que eles pregam o Evangelho, que a tua palavra diz, ide e levai o Evangelho a toda criatura, pregai a tua palavra, Pai, e eles estão lá, Senhor Deus, levando a tua palavra, mas eles necessitam muito, Senhor Deus, das nossas orações, das nossas contribuições, das nossas intercessões, ó Pai, porque muitos deles, ó Pai, pregam o Evangelho em países que sequer reconhecem o Senhor como o único e Salvador de suas vidas, ó Pai, perseguindo-os de todas as formas, Senhor Deus, mas as portas da tua igreja, Senhor Deus, prevalecerão sobre toda e qualquer perseguição, ó Pai, e que essas palavras, Senhor Deus,
a semente pregada ali nesses lugares, ó Pai, surtam, Senhor Deus, efeitos, e que colheitas virão para a honra e glória do Teu nome. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Como resposta ao desafio que nós ouvimos da palavra do Senhor, convido a igreja mais uma vez que se coloque em pé, para que louvemos ao Senhor com o hino 289, que tem a seguinte pergunta: quem irá? Hino 289. Se assentar. Convido então o nosso missionário Josias Cambuí, representante das missões Novas Tribos do Brasil, que hoje é o responsável pela pregação da palavra de Deus. Missionário Josias é também sustentado pelo nosso presbitério em oração, e também temos parte no sustento deste homem de Deus que tem pregado o Evangelho e que tem anunciado a palavra do Senhor. Deus o abençoe, e é um prazer recebê-lo em nossa igreja. Deus o abençoe. Boa noite, queridos. Que a graça do nosso Deus e Pai esteja com todos vocês sempre. Amém? E conosco os missionários também. Um prazer estar aqui com vocês nessa igreja. Sempre tenho boas recordações desta igreja que está aqui ainda, uma igreja que esteve no passado, mas que está representada aqui ainda com muitos irmãos. E eu talvez eu tenha falado aqui, mas eu gosto sempre de falar, porque aconteceu aqui nessa igreja. Aqui, dentro dessa igreja, eu ouvi um presbítero falando da Missão Novas Tribos do Brasil.
eu estava ao lado e ouvindo ele falando, eu não lembro o que ele falou, mas ele estava comentando, eu não sabia o que era aquilo. Mas também foi aqui, nesta igreja, com o pastor que atendia essa igreja, e eu descendo com esse pastor ali, sem ser nessa próxima rua, na outra rua, era um lugar bem ermo, assim, era bem desértico, né? Assim, sem muitas casas. Então nós estávamos descendo para o centro da cidade, que era lá embaixo, né? Lá na 7 para lá, assim, aquele grupo. Então eu encontrei, nós deparamos com vários indígenas cinta largas, sentados numa sombra. Então eu fiz uma pergunta para ele, pastor, mas assim, teve um desencontro eu não sei se eu não fiz a pergunta direito, eu não sei se ele não respondeu o que eu queria, eu sei que teve um desencontro de informação. Eu perguntei, pastor, estava desse lado os índios, né? Pastor, eu tinha 15 anos, eu acho. Como que vai ser a salvação desse povo? Eu estava preocupado com quem que ia evangelizar, sabe por quê? Porque eu ouvi eles falando, gente, falei, aquilo, ninguém aprende esse trem. Ninguém aprende essa língua. Eu nem sabia que era uma língua. Eu falava, pensava, como muitos hoje pensam, é uma gíria, não é uma gíria, é uma língua bem estruturada, com gramática, com tudo, viu, irmãos? Só é ágrafa, só não é escrita, mas é uma língua maravilhosa, a língua dos indígenas. Então eu perguntei como vai ser a salvação desse povo. Então o pastor respondeu teologicamente, talvez um nível um pouco mais alto para mim. Ele falou assim, essa questão é entre eles e Deus. Eu penso que o pastor estava falando assim, a questão da eleição, da predestinação, talvez alguma coisa assim, é entre eles e Deus. Depois de muito tempo eu fui mastigando aquele negócio e nisto é entre Deus e o homem, né? O chamado irresistível que Deus chama a pessoa. Às vezes a pessoa ouve o evangelho quantos anos, mas a pessoa nunca decide aceitar Cristo. Mas quando ele tem o chamado de Deus, do Espírito Santo, então ele aceita. Mas eu não queria saber aquela parte teológica, que eu nem sabia direito como é que se desenvolvia, eu não tinha estudado. Eu estava com 15 anos, morava lá no sítio, aí dentro dos matos, né? Então eu fiquei com aquilo lá. Mas eu queria perguntar ao pastor, quem que vai evangelizá-los? Devido à língua. A cultura não. Devido à língua. Como é isto? Como é isto? O pastor respondeu outra coisa. E depois, com o tempo, eu fui descobrindo, e hoje, depois de 32 anos no trabalho missionário com o indígena, eu estou respondendo um pouquinho para a igreja aquilo que o pastor pulou e foi para frente na teologia, né? Nós fizemos um curso bíblico, um instituto bíblico que visa um pouco a parte prática da evangelização, a parte prática, né? Não a teologia é mais profunda, mas a parte prática da evangelização. Mas, enfim, meu coração queimou quando o pastor deu aquela resposta para mim, porque aquela resposta não é o que eu queria. Eu queria que ele falasse, olha, depende de nós. Depende de nós. Nós temos que evangelizar esse povo. Nós temos que levar o evangelho. Ah, mas como, pastor? Eu vou aprender esse trem, essa língua aí? Não sei, o pastor não falou isso, né? Mas eu fui desafiado. Vindo para o trabalho aqui, nós abrindo o trabalho aqui em Cacoal ainda, aquela igrejinha de pau a pique, lascas de madeira tirado num facão, né? Então, acho que era bem aí, né? E eu tive esse desafio. Mas nesses 32 anos, Deus tem trabalhado no meu coração, Deus tem feito maravilhas em mim, e também Deus tem feito maravilhas através do nosso ministério. Irmãos, e eu não estou aqui para falar assim, irmãos, eu fui e vocês não foram. Irmãos, a igreja está indo. A igreja segue caminhando. Jesus Cristo não veio a esse mundo para ser um perdedor. Jesus Cristo foi aquele que edifica, edificador, cuidador, sustentador e enviador da igreja. Jesus Cristo está enviando a sua igreja. É por isso que nós estamos aqui em Cacoal, porque Jesus Cristo enviou a sua igreja, pegando aqueles crentes que estavam lá no Paraná, em São Paulo, e no Espírito Santo, em tanto Santa Catarina, tudo lá bem acomodado com seus parentes, tirou e fez essa mescla, esse cadinho de pessoas, espalhou a gente aqui, e o meu primeiro vizinho, era de meter medo em qualquer um. Gente, aquele vizinho assim, um negro de olhos azuis, assim, desse tamanho, assim, grandão, com um facão, assim,
Falei, gente, eu tinha medo daquele vizinho assim. Uma maravilha. E parte da família daquele homem veio a se converter através do nosso ministério ali. Interessante. Mas se a gente estivesse lá no Paraná, talvez a gente teria dificuldade de falar para esse vizinho. Mas nós nos misturamos, era cacaia nas costas, era caçando de espingarda, era pescando, era andando para tirar lote, invasões, aí umas invasões permitidas, né? Mas Deus trouxe a igreja de lá e falou, agora vocês vão pregar para os seus novos vizinhos, fazer amizade com os novos vizinhos e dar testemunho para os novos vizinhos. Mas é assim que Deus está fazendo com a igreja. Mas Deus também, Ele chama alguns e coloca em lugares, tem chamada específica, tem lugar específico, Ele manda, Ele traz, Ele faz uma salada, e só Ele entende. Só Deus entende o envio de missionários para as tribos, a volta. Eu tenho visto missionários tão fraquinhos na tribo, doentes, deficientes físicos, mulheres fraquinhas, pessoas que têm medo de barato, tem pessoas que têm medo de cobra, pessoas que têm medo de tudo, e estão na tribo. Gente, como é que veio parar aqui essa pessoa? Essa pessoa não é capacitada para estar aqui não, mas está lá pregando o Evangelho. Está lá pregando o Evangelho, é porque Deus trabalha diferente. Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha enquanto nós não estamos entendendo nada, Deus está trabalhando. E eu quero desafiar a igreja a continuar seguindo em frente na evangelização, sem olhar para trás, sem parar, seguindo e obedecendo a Jesus Cristo. Porque um dia Ele falou, eu vou deixar vocês aqui, vocês esperem 50 dias, e o Espírito Santo descerá sobre vocês. Então vocês terão poder. É isso, o Espírito Santo em nós é o poder. Não é que o Espírito Santo veio em mim, agora eu vou ter poder para fazer muita coisa. Não, o Espírito Santo em nós já é o poder. Aí nós vamos para frente. Eu quero deixar 2 parábolas para vocês nessa noite. Parábola é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de ouvir as parábolas de Jesus. Jesus contava parábolas para elucidar um ensinamento, uma coisa que Ele queria dar. Ele falava uma parábola. E algumas vezes, para esconder um ensinamento, ele falava uma parábola. Mas isso é assim, nós sabemos disso, o judeu usava muito isso. Uma parábola é uma história, é como uma flecha que a gente joga, a flecha não vai certo, ela faz isso, mas alcança o alvo. Interessante. Ela faz uma curvatura, mas ela alcança o alvo, né? Às vezes até tem flechas que nós jogamos que não é nem para alcançar um alvo visível. Aí você fala, nossa, perdeu a flechada, perdeu a flecha. Você se lembra de alguém que jogou uma flecha e não era para a pessoa, não era em alvo nenhum? Tinha um objetivo? Lá, Jonatas, né? Jogou a flecha e falou para o seu escudeiro, está mais lá adiante, olha, vai lá longe. Está depois de você. O escudeiro falou, esse Jonas está doido. Ele está jogando flecha a ermo aí eu não acerto essas flechas. Onde que está essas flechas? Ele está dizendo para Davi, fuja que papai quer te matar. Fuja porque o rei Saul quer te matar mesmo, né? Então, a parábola tem esses ensinamentos, essa maneira de alcançar o alvo, ou de esconder, né? A primeira parábola é uma história. Deixa eu fazer, essa história é um relato. Irmãos, nós estamos trabalhando com indígenas, né? E eu, esses dias, um tempo atrás, eu fui chamado para ir a uma tribo que a missão não trabalha com ela, ali naquela região, uma tribo que nunca teve um missionário, e numa tribo que não pode entrar missionário, nem pintado, ninguém, e nem, muito menos missionário, nem pintado de ouro. E de repente eu estava sendo chamado, eu não sei falar a língua, eu não sei a cultura do povo, eu não sei nada, e a missão não tem trabalho lá. E a missão não assim falou, ó, vai lá, Cambuí, faz uma experiência lá, uma pesquisa que não abre um trabalho. Não, a missão não tinha esse objetivo, não era nada disso. De repente eu estava indo para lá. Como que isso aconteceu? Nós apoiamos uma moça daquela região, daquela tribo, por 5 anos. E aquela moça veio praticamente para dentro de casa. Nós alugamos uma kitnet para ela e nós demos todo o apoio que ela precisou lá em Anápolis. A União Evangélica deu bolsa de estudo, a missão pagou aluguel e alimentação, e eu e a Sara e as meninas adotamos essa moça e ela nos adotou.
E a gente fazia tudo por essa moça, uma moça muito inteligente, muito sobrevivente, né? E ela chamava tio, tia, tio, tal, minha irmã, tal, e ela ia para todas as igrejas onde eu ia para todo lugar, para as missões, para as conferências missionárias, ela estava junto com a gente, porque comigo tem que ir para esses lugares, né? E aí um dia eu recebi um recado meio mal educado do pai dela. O pai dela era o inimigo da gente, que eu te falar. Mas o recado não tem nada a ver com o inimigo que ele era. Recado meio mal educado, mas eu traduzi. Falei, vou traduzir esse recado aí. Aí o pai dela falou, olha, fala para o seu tio lá, que não é assim não, viu? Não é assim não. Não vai ser assim não. Olha, você se formou agora, Artemisa, vai lá para sua aldeia, Deus te abençoe, dá lembrança para o seu pai, para sua mãe, vai ganhar seu dinheiro, cuidado com as coisas e tal, leia a sua Bíblia que você ganhou, tal, né? E coisa assim. Não é assim não. Fala para o seu tio que não é assim com a nossa cultura não. Ele vai ter que trazer você aqui na cidade e levar você lá na aldeia. Lá na aldeia ele vai entregar você à comunidade novamente. Eu falei, estou entendendo a coisa. Por isso tio e tia. Tio e tia na cultura lá deles é papai e mamãe. Eu me tornei pai e mãe porque ela me adotou. Quando ela me adotou, ele falou assim, agora ele tem a responsabilidade de devolver você à aldeia, porque ele tem os parentes lá, ele tem que explicar o que fez por você. Depois que eu falei com a missão, falei com um e com o outro, a missão ficou, não dá, é muito dinheiro, é muito longe toda a vida, não tem estrutura, não tem apoio, não tem nada, não tem ninguém para me ajudar naquela região, não dá. Eu falei, olha, eu quero ir, se vocês não tiverem dinheiro, mas eu estou disposto a ir. Aí pensaram, falaram, você está disposto a ir? Você sabe que não tem infraestrutura para lá, não tem missionário, não tem ninguém, lá no final do mundo, na Amazônia. Eu falei, sim, a Amazônia é minha casa, a aldeia, a mata é minha casa, o rio é minha casa, o índio, estou aí, né? E eu fui para lá, sozinho. Irmãos, pense no final do mundo. Olha, que eu já andei nesse final do mundo, já trabalhei com Yanomami, era 1h45 de voo, mas pense que eu fui num lugar mais longe ainda. Depois que eu viajei para Manaus, tomei um avião da Azul, para um lugar chamado Tabatinga, depois eu tomei um barco para Benjamin Constante, atravessando o Rio Amazonas, e depois do Rio Amazonas eu peguei um carro e viajei até uma cidade chamada Atalaia do Norte, uma cidade muito atípica, muito diferente, ao ponto que eu não tinha nem onde comer, tomar café de manhã. Onde que toma café de manhã? Não tem. Como? Não, eu queria tomar café, assim, uma lanchonetezinha. Eu falei, não tem. Eu falei, como não tem? Então, vocês não tomam café? Eu falei, acho que não, ninguém toma café assim, né? Não existe esse negócio, né? Aí foi difícil, eu achei um lugar para eu almoçar, eu estava almoçando, e o cara que me deu o almoço ali, eu conversei com ele, um colombiano, fiz uma boa amizade com ele, eu tive que fazer, né? Ele era um soldado das Farc, né? Legal demais, fiquei com ele, falei de Jesus para ele, ele estava aqui porque falou assim, meu governo queria me matar. Olha, como que o governo quer matar uma pessoa? Aí eu fui descobrir, falei, não, eu era soldado das Farc, e ali tinha vários, né? Então eu estava lá um dia almoçando ali naquele lugar, um lugar exótico, muito som, um calor infernal, numa telha de alumínio, e eu almoçando ali, e vocês viram que eu falei que era uma parábola? Presta atenção, então, a história que é uma parábola. Aí eu estava lá sentado, aí de repente, da cozinha onde saiu o meu alimento, ali uma cozinhazinha assim, um negócio muito diferente, uma coisa assim que você, né? Aí me sai um gato com um rato desse tamanho na boca, né? E ele ficou pertinho de mim assim, foi comer aquele rato, e e eu comendo aqui, olhando para aqui. Aí o meu celular estava aqui em cima, né? Ele falou, vou tirar uma foto, mandar passar. Eu falei, não, por respeito ao nosso colega aí, eu não vou tirar não, né? Dá que ele veio eu tirar uma foto, mas era eu comendo aqui, uma comida que eu nem sei qual é, porque era uma comida colombiana, e o gato comendo bem aí. Comeu todinho, sabe? Era o restaurante, né? Isso aí é só um pouquinho do que é naquela cidade. Mas aí eu percebi que
ali naquela cidade eu iria começar a minha viagem. Até agora eu não tinha viajado nada. 750 quilômetros de canoa, de barco. Irmãos, eu não sabia mais como é que eu sentava. Eu sentava do jeito do Iabunda, eu sentava nas mãos, eu sentava no joelho, eu agachava, olha, sem parar, 750 quilômetros, 2.000 litros de gasolina. 2.000 litros de gasolina. Para chegar nesse lugar. Cheguei lá, mas moído, e gostando da coisa, falando, isso é que é trem bom, né? Só que é um sofrimento, que falando, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer, é o caminho, esse é o lugar. Eles não estão indo? Eles estão bem, estão indo, por que eu não posso ir? Um lugar, uma mata diferente, um rio diferente. Gente, eu ando nos rios todo tempo, mas eu olhava na mata e falei, gente, eu não conheço essa mata, via as árvores diferentes, o rio era diferente, e tudo era diferente ali, né? Cheguei naquela aldeia e chegamos com muita chuva, à noite, um barranco de mais de 100 metros para subir, de lama, chovendo, e nós chegamos naquela aldeia, foi tão escuro, então você não sabe onde está no mundo, você não sabe a direção de nada, nem onde nasce sol, nem onde está a sua casa, né? Você não sabe, porque o rio faz assim, aí escureceu, e não tem lua, e não tem nada, aí você fica ali, a labirintite pega você, mas e joga você lá embaixo, né? Porque você está tonto já, você está, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, que isso? Eu estava lá assim, debaixo daquela chuva, estava parando, aí de repente chegou duas moças, e uma pegou aqui do meu lado, outra pegou aqui, e falei, ai, o que está acontecendo aqui comigo, né? Depois eu fiquei sabendo, né? A Artemisa, que já estava lá, ela falou, tio, olha que coisa linda, só quem pode tocar em você aqui são as suas irmãs e as suas sobrinhas. Outra pessoa não pode tocar em você. Então eu falei, então quer dizer que aquela é uma filha sua e uma sobrinha sua que estava ao seu lado, né? Eu assustei, pensando, duas moças, né? Vestida a índio, né? Vestida a índio. Mas eu fui para eles nos levaram dançando já, agora nós tínhamos que dançar, estava eu, o pai dele também, mais umas pessoas, e nós fomos para um banquete, mas muita comida, uma recepção tremenda. Agora a comida era exótica também. Gente, ovo de tartaruga, parece ovo de cobra, rapaz, eu nunca tinha visto aquele negócio. Eu olhei assim, eu falei, pastor, tem que comer, é gostoso e tal. E eu com muito trabalho comi um, e os caras ao meu lado comeu 28, eu comeu 27. Com tudo que eles comeram, ainda eu contei 28 e 27 ovos. Eu falei, meu Deus, eu comi um, né? Às vezes você está comendo ovo de tartaruga, você já viu ovo de galinha ter ossos? Ovo de tartaruga às vezes tem ossos, mas é porque já tem tartaruguinha. Rapaz, eu não sabia disso, eu não pensei que aquilo também era comida. Aí faz crau, crau, aí é o casquinho dela, né? Sem sal. Mas aí eu estava apertado porque a mandioca é cozida crua, ela é dura. A banana verde de fritar, quem ama, é verde, cozida, fica dura. Aí eu falei, gente, se eu pegar uma mandioca dessa, eu passar uma noite todinha comendo esse negócio e não vou dar conta. E se eu pegar a banana, também vai ser, porque é crua. E eu fiquei dançando ali, fazendo aquele... eu pegava uma coisinha aqui, pegava uma coisa, mas eles viram que eu não estava pegando. Aí eu falei, eu tenho que enfrentar a bagaceira. Aí eu falei, aí tinha um pedaço de carne de anta, bem grande, cozido na panela. Eu falei, vou de carne de anta, rapaz, você está dando bobeira. Mas estava cozido com couro e tudo, né? Então eu peguei, assim, aí eu vi que tinha uma faquinha lá, eu peguei a faquinha assim, cortei de lá de cima até... no suan, né, ali, aquele pedaço, isso aqui eu passo a noite todinha comendo, porque é isso que vai me salvar, tem proteína e tal. Então, quando eu peguei aquela carne e meti na boca assim, ela estava podre. Irmãos, o meu estômago veio assim, aí eu falei, volta, volta em nome de Jesus, volta tudo, se assenta aí. Você não é um missionário tal que trabalha com Yanomami? Volta e fica lá. Falei mesmo, tive que repreender. Porque ele veio aqui, ó, porque eu não estava esperando aquilo lá. Porque quando eu levei assim, sabe o que, irmãos? Eles estavam esperando a gente, e eles vão caçar. Caça e mata a anta, e a anta tem que esperar ali, né? Não é, o pessoal vai chegar daqui às 7h30, eu vou ali
na churrascaria, ou sei lá onde, comprar um lanche para eles. Não é, eles vão caçar anta e tal. Aí eu vi que tinha muitos pratos de pimenta, eu peguei muita pimenta malagueta e joguei em cima, assim, eu comi aquele negócio, me deu um fogo danado, aí eu não sei o que aconteceu, mas eu comi. Enfim, eu participei da festa, eu participei de um discurso que eu perguntei, que horas que eu começar a falar? Depois de estar muito bem pintado, eles me pintaram tudo, né? As minhas irmãs, só as minhas irmãs podem tocar em mim. Aí eles me pintaram, eu falei, hoje vai ser o dia de você entregar a moça à comunidade. Então, o pai dela, ela ficou aqui, segurando a mão, e o avô dela aqui, e o pai dela ali. Então, eu tinha que entregar a moça para o avô, que é chefe. E ele falou, você vai fazer um discurso? Tá, aí eu faço um discursinho assim de uns quantos minutos, fulano? Falou assim, você pode começar de manhã e terminar à noite. Eu falei, meu Deus! Falou, você começa de manhã e se você quiser terminar à noite, é à noite. Eu falei, ai, que trem, o que eu vou falar, será? Bom, eu comecei um discurso muito interessante, muito acanhado, muito assim, eu fiz esse de propósito. Falei da minha família, que era grande, que os índios gostam de ouvir, mas eu comecei a falar tudo o que eu não pude fazer pela coitada da menina. Mas eu falei muitas coisas eu não podia fazer. Assim, eu falei, eu não pude fazer muitas coisas pela menina. Aí eu fui nomear, sendo traduzido para 5 línguas que tinha lá, 5 línguas. Aí eu fui falar que eu não pude ensinar ela a usar droga. Falei, não pude fazer isso. Eu não pude ensinar a filha de vocês a usar droga. Eu não pude ensinar a prostituição, eu não pude ensinar beber, um monte de coisa. Eles ficavam olhando assim, eu não pude, sabe por quê? Porque eu não sei isso aí. Eu não uso droga, eu não ando na prostituição, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou matar, eu não sei essas coisas. Essas coisas eu não pude passar para essa menina. Agora, eu só pude passar para ela o que o meu pai me ensinou. O que eu aprendi com o meu Deus. Eu não falei meu Deus, eu falei o meu Criador. Aí ele falou assim, aí eu fui dizendo o que eu ensinei para ela. E aí nessa hora eu falei, se eu bater o pé numa tribo, é só isso que eu posso ensinar. Pois é só isto que eu sei. As outras coisas eu não vou ensinar para ninguém, porque eu não sei. Mas sobre a história do nosso Criador, eu sei, e é isso que eu vou ensinar. É só isso que eu pude fazer. Bom, foi uma coisa tremenda. Teve vários feedback, né? Vários chefes falando, eu pensei que eles estavam bravos, me apontando flecha, lança, e eu falei, ai meu pai, eu vou ser morto hoje. Não, eles estavam me elogiando. Só que eles falam com as flechas na mão, assim, apontando assim, eu falei, rapaz, esses caras estão bravos comigo, né? Mas não era, me elogiando. Eu vou pular muita coisa, porque foram muitos dias ali, né? Eles me amaram, foi dito, eu falei, eles te amaram, você foi para o mato com eles, carregou um instrumento de mais de 1.000 quilos nas costas, o dia inteirinho, eu descalço carregando aquele instrumento, que eu não sabia o que estava acontecendo, e esse instrumento não chegava nunca na aldeia, porque parava toda hora, era uma loucura, sabe? E passando fome, e chuva, e carregando aquele instrumento, né? Falei, esse instrumento é muito importante, nós vamos colocar na casa lá, e eu tive que aprender a tocar o instrumento no caminho, eu aprendi, e eles gostaram, você sabe tocar instrumento. Podia ser que era um negócio de feitiçaria, mas com meio de tudo o que se vende no mercado, enquanto a gente é ignorante, a gente não fica perguntando, não, olha, isso aqui é feitiçaria ou não é? Não, faça o trem aí, depois a gente vai saber, tudo é de Deus. E eu toquei o instrumento e tal, aí eles colocaram o instrumento no pátio, falaram, nós não vamos colocar na casa, não, vamos Cambuí, esse instrumento é de colocar na casa. Mas quando a gente estava fazendo esse instrumento, um passarinho, um cantor, aí não deu certo, a gente vai fazer um outro. Oh, meu Deus, tudo normalmente vai fazer um outro instrumento, né? Enfim, nós descemos, eles amaram, gostaram muito, e eles pediram, por favor, pediram publicamente, nós queremos que você venha trabalhar conosco. Ensina-nos o português, ensina o inglês, ensina espanhol, ensina matemática, ensina mexer com energia, ensina tudo para nós, que nós não queremos esquecer ignorante. Eu lembrei do presbiteriano. Presbiteriano ama ensinar. Presbiteriano ama a educação, ama a saúde. Eu trabalhei 13 anos com a saúde e com a educação e projeto comunitário. Esse é o nosso trabalho. Isso é trabalho de todo missionário, do missionário que não ensinar e não trabalhar com educação, ele não está fazendo nada.
porque você alcança corações. Quando uma pessoa daquela levar uma ferrada de arraia que entrar lá dentro e vier chorando para você, eu falo, não, espera aí, meter um bocado de anestesia, um vidro todo de anestesia lá, que ninguém faz isso, eu meti anestesia na perna da pessoa, a pessoa vai, está doendo? Não. Aí eu fiz aquela limpeza, nem coloquei dreno, um buraco desse tamanho na perna dele. Ele ama, gente. Quando você vai buscar um rapaz com picado de cobra, distante, chega lá, você percebe que só está você e um índio para pegar uma pessoa de noite no mato, você não sabe nem onde é o caminho, nem a direção da casa, e você fala assim, Deus, eu preciso andar no escuro, eu preciso saber o caminho, só que eu não sei andar no escuro e nem sei o caminho, e Deus me levar para dentro da mata, e eu falo assim, Deus, eu lembro de 30 metros que eu andei, porque os 30 metros que eu andei primeiro, eu andei assim, porque lá tem aqueles espinhos de beijaúba, eu tenho espinho de 32 centímetros em casa, né? Aí aqueles espinhos, eu fui buscar um cara picado de cobra, que foi picado no meio-dia, era 7:30 da noite, cheio, mas lá tem muita cobra, e então eu fui andando assim, porque o rapaz falou assim, a direção do caminho é essa aqui, mas não tem caminho, o Yanomami não faz caminho, e eu fui colocando a mão assim, falei, quando é que eu chego nisso aí? Não chego em lugar nenhum, eu estava muito longe de casa. Eu lembro que 30 metros, eu lembro que eu andei, depois eu andei o resto, carreguei o rapaz, eu andei o resto, porque eu falei, Deus, me ensina a andar de noite, tipo assim, não tem cabimento, mas agora eu preciso de saber andar de noite, eu não posso pisar em cobra, eu fui embora. Enfim, nós descemos de volta para essa tribo, depois de muitos convites para eu voltar lá. Tivemos um acidente que nosso barco afundou em 6 segundos. 1 metro de rasgo, 10 centímetros, foi uns 10 mil reais para consertar. Tinha crianças, tinha grávida com gravidez de risco. Nós acabamos afundando um barco em 1 metro d'água. E nós fomos rodando de barco. Ixi, foi uma luta para a gente chegar na cidade, depois que tivemos que passar para outro barco, e aí não cabia, aí foi uma luta muito grande. Essa é uma parábola. Sabe por quê? Eu perguntei para Deus, como é isso? Eu estou ficando velho, e você está me dando desafios, novos desafios, está me levando para um lugar em que em volta dessa aldeia tem 17 etnias, tem 17 povos que não têm contato nenhum com a nossa civilização, com o nosso povo, não tem contato nenhum com os índios. Ali em volta tem 17 povos que nunca, ouviu o Evangelho, não tem contato, ninguém sabe quem são eles, estão lá em volta desse lugar, 17 povos, e eu fui chamado, fui intimado, e eu já tenho convite para voltar em 2020, né? Nós queremos que você trabalhe conosco. Eu falei, gente, mas meu Deus, como é isto? Para que esse novo desafio, né? O que você quer comigo? Aí eu falei, bom, eu não vim aqui por conta própria, por moto própria, eu não vim aqui, eu vou lá, a igreja me enviou, a igreja está orando por mim, então eu tenho que contar para a igreja, olha, nós temos novos desafios, nós temos povos que não ouviram do Evangelho ainda, esse povo não ouviu do Evangelho, mas nós temos povos ali em volta, que nunca ouviram do Evangelho, nem tem contato com pessoas que têm o Evangelho, aí fala assim, lembra os índios Cinta-Larga, a salvação desses povos é deles com Deus, né? Deus sabe, mas Jesus Cristo falou assim, eu vos envio, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, essa flecha, essa história que eu estou contando para a igreja, é assim, é uma parábola, porque eu não sei todo o significado dela, eu não sei para que Deus me levou e está querendo me levar de volta. Eu falei, Sara, um dia eu fui lá para entregar a moça, entreguei, fiz o discurso, uma coisa linda, uma festa enorme para esse sentido, para essa finalidade. E agora, eu vou fazer o que lá? Vou lá com a minha Bíblia? Não posso nem ir lá com a minha Bíblia, porque ele não entende, né? O
que eu vou fazer lá agora? Sabe? Eu tenho que arranjar um trem para eu fazer. Bom, eu sei fazer um bocado de coisa, né? Eu sou parteiro, trabalhei com saúde. A gente vai para lá, a gente dá a cara a tapa, a gente vai lá e vê o que precisa. A gente tem que se prevenir. Mas é uma pergunta que nós podemos fazer para Deus, que a igreja pode fazer para Deus. Será que nós já fizemos o bastante? Será que nós temos que parar? O Cambuí para de trazer essas histórias para a igreja e nós ficamos em paz. Será isso mesmo? Ou será que a igreja precisa de continuar? Em João capítulo 4, tem um versículo bem pequenininho, que também foi uma parábola. Jesus Cristo falou assim para os discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Mas teve um contexto para isso. E o contexto pequeno é assim: nesse ínterim, enquanto os discípulos foram a Sicar comprar comida e Jesus Cristo ficou na beira do poço, enquanto os discípulos foram, quando os discípulos voltaram, viram Jesus Cristo conversando com uma mulher. Era uma mulher, era também uma samaritana e uma adúltera, que pelas vestimentas dela, todo mundo sabia. E os discípulos, quando olharam para Jesus Cristo, sim, falou assim: vamos tirar da cabeça de Jesus, Jesus está passando um aperto, apuro, não deve, olha, é uma mulher, além de ser uma mulher, ainda é uma samaritana, e ainda é uma adúltera, Jesus está fazendo tudo errado. Os discípulos lhe rogavam, os discípulos pediam, por favor, dizendo: mestre, come, mestre, sai desta vida, sai dessa enrascada, come aqui, ó. Nós estamos com fome, toda razão, estamos com sede, estamos com, né? Então nós já compramos o alimento. Mas Jesus, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Então aí vem a resposta em 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus Cristo estava falando de comida, mas os discípulos não entenderam, era uma parábola. Jesus Cristo usou o exemplo da comida. Vocês estão preocupados com a comida, vocês estão dizendo que daqui a 4 meses vai ter a grande colheita, e quando se colhe, e a gente que trabalha com índio, a gente anda por aí, a gente espera que a gente encontre as frutas. Eu passei 20 dias comendo caju do mato, né? Lá no mato, porque não tinha outra coisa para comer. Maravilha, Deus me deu caju, uma maravilha, uma fruta do céu, pelo menos mais perto do céu, né? Lá naquelas árvores altas. Mas a gente espera que a gente encontre alimento. E os discípulos estavam falando: mestre, daqui a 4 meses vai ter a festa da colheita, então por onde a gente passar vai ter pessoas alegres e vai oferecer: olha, pega um pouco de comida aí, tome um pouco de água, um pouco de vinho. Vocês estão preocupados com a comida. Eu tenho uma comida que vocês não conheceis. E alguém falou assim: será que ele trouxe outra comida? Vocês estão dizendo que daqui a 4 meses, Jesus disse, vai haver colheita, e vocês estão preocupados só com a comida terrena. Vocês estão perdendo o objetivo, e eu não posso perder o objetivo. O meu alvo é o homem, o meu alvo é as pessoas, o meu alvo é essa mulher, o meu alvo é essa mulher. Levantai os vossos olhos e vede os campos. Não esse campo aqui de trigo, não essas colheitas, não essa comida, mas as pessoas que perecem. Naquele caso, o campo estava branco, pronto para a colheita. Eu costumo dizer que Jesus falou assim: Cambuí, levante os vossos olhos e vede os campos. Eu parei por aí. Eu tinha muito trabalho aqui. Como presbítero, antes de ser presbítero, acompanhando os pastores, a gente levava o machado, a gente levava o facão, porque o pastor ia de carro aí para essas matas fora, e caía aqueles paus na estrada, então a gente tinha que cortar, abrir e tal. O pastor Cambuí, Josias, Jurandir, vamos lá em tal linha, assim, por quê? Porque precisava de uma pessoa para cortar os paus, para tirar os paus e para acompanhar. E eu tinha muito trabalho com o presbítero, estava começando um trabalho maravilhoso, tinha emprego, tinha tudo aqui, mas eu ouvi: levantai os vossos olhos e vede os campos. Eu fiquei preocupado
com a situação dos cinta-largas aqui, numa dessas avenidas, dessas ruas, que descia aqui. E eu falei, eu preciso pregar o evangelho para essas pessoas. É claro que durante o meu tempo todo eu vi que não era eu só, que a igreja precisava estar junta, então a minha família me apoiou todo esse tempo. Esses 32 anos, os meus pais, a minha mãe, toda a minha família, a minha igreja me apoiou, orou por mim. Eu já passei grandes perigos, mas muitos perigos, muitos acidentes, naufrágios, pau que caía em cima da gente, tantas coisas, mas Deus falou assim, não, eu vou estar com você, eu estarei com você, não se preocupe, inclusive não é só agora não, é com vocês, até a consumação do século. Então, irmãos, quando eu estava andando lá, eu falei assim, Deus está comigo, o Criador de... isso é teologia, irmãos, nós temos que ter essa teologia dentro de nós, isso é herança. O presbiterianismo está na minha família há mais de 100 anos, isso é herança, e eu devo isso, porque a teologia estava lá dentro, olha, Deus está com você, o Criador do peixe elétrico, o Criador da onça, o Criador do jacaré, da sucuri, da arraia, Ele está com você e Ele vai te proteger do jeito que Ele quer proteger você. Então eu já estive no meio desses animais, no meio de indígenas que nunca tinha visto um não índio da vida, nem contato com outros índios eles tinham, eu estava lá no meio deles fazendo contato, porque eu já fiz contato com um povo que nunca tinha contato com a nossa chamada civilização, e Deus nos protegeu, já caí dentro de poço, porque também eu sou poceiro, o missionário não é, o que o missionário não é? O missionário tem que ser tudo, vai lá e faz alguma coisa, né, o que precisar, e Deus tem me livrado, sabe por quê? Porque Ele quer que o evangelho dele chegue aos confins da terra. Isso aconteceu com todos os profetas e com todos os apóstolos, eles sofreram, mas eles levaram o evangelho, começando em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, com aqueles 11 a princípio, galileus, desprezado, não eram nem judeus, eram galileus, eles eram da Galileia lá em cima, e Deus começou aquela companhia, aquela igreja, Jesus Cristo começou com eles, e o evangelho está chegando nos confins da terra. Há poucos dias a minha filha inventou de ganhar um presente, e o presente dela foi assim, Glenda, você vai para a China. Papai, eu posso ir para a China? Claro, filha, pode ir e não voltar mais. Pode ir para a China. Eu vou te abençoar, pode ir para a China. E ela ganhou um presente do Santander, e foi para a China. Eu falei, filha, só que eu queria que você fizesse uma coisa na China. Olhasse lá, ela ligou de lá de cima do muro, a grande muralha da China, né? Ela ligou de lá para mim e falou, papai, eu estou em cima da muralha da China. Então eu falei, então você olha para todos os lados. Olha para um lado, olha para o outro, vê para que está servindo a muralha da China. Aí ela me trouxe o relato, para que está servindo a muralha da China? Para os turistas passar, e tem umas pessoazinhas pobres que moram ali, e planta alguma coisinha, banana, então eles sobem na muralha e vêm para vender ali, parecendo um índio, né? Lá na muralha da China. E eu falei, olha, filha, quando Jesus Cristo estava enviando os discípulos aos confins da terra, ele estava vendo a construção da muralha da China. Naquela época de Jesus Cristo, já estava fazendo a muralha da China, e Jesus Cristo estava falando, mas que serviço perdido é esse, hein? Quantas pessoas morrendo, sendo enterradas na própria muralha, e não tem ninguém para falar de Deus, de mim, para esse povo. Ele falou, eu quero que vocês vão até os confins da terra, porque eu estou vendo milhares e milhares de pessoas morrendo, fazendo um trabalho que para nada vai servir, porque os mongóis, eles irão atravessar a muralha da China, não vai servir nem para guerra, porque eles vão atravessar, e nós estamos fazendo isso como igreja, e eu sou um representante da igreja, isso independe de eu querer ou não, ou de vocês querer ou não, nós somos a igreja, a igreja, é Deus que institui, é assim mesmo, fazer discípulos, e alguém fez de mim um discípulo, e eu estou querendo fazer outros discípulos, e nisso eu peço as suas orações,
Minha filha agora deixou tudo e está querendo ser missionária. Quem sabe ela vai para a China? Quem sabe ela vai para a China? Não sei para onde ela vai. Ela amou os chineses. Ela tem um pouco de alergia, então nós compramos remédio alérgico, antialérgico. Nossa, chegou lá, o céu estava fechado de poluição. Falei, lá, Glenda, eles usam uma máscara e tal. Levou também, né? Fizemos muita pesquisa, né? Ela passou um mês lá. E quando ela chegou na China, com aquela poluição também, ela desceu aí. Papai, eu estou respirando tão bem aqui, não tem alergia a nada. Uai, mas aí que é o lugar de ter alergia. Fala, papai, eu estou respirando como eu respiro no Amazonas. Aqui é quente e úmido. Estou em casa. Aí foi fazer negócio com a chinesa e na hora descobriu, o quê? Esses chineses fazem negócio igual Yanomami. Olha, eles fazem negócio igual Yanomami. Espera aí. Foi comprar um negócio que estava caro. As meninas, bora, Glenda. Tá caro aí. Ela não falou assim, eu vim de tão longe do Brasil para visitar vocês aqui, mas isso aqui está tão caro, eu acho que vocês não gostam de mim aqui não. Juntaram nela, não, nós gostamos de você, tal, nós vamos abaixar o preço aqui, tal. Aí, Glenda, isso aí você está fazendo chantagem com ela. Falei, é o meu povo, falou, é o meu povo, eu aprendi com o povo Yanomami, não estou fazendo chantagem, é assim que se faz negócio. Glenda não faz isso com as chinesas, eu acho que vocês não gostam de mim, que eu vim de tão longe. Ou seja, ela se colocou como uma visitante que veio de longe e falou assim, eu acho que vocês não gostam de mim, porque não querem ajudar a baixar o preço. A bugiganga não vale nada lá, né? Mas ela amou. Enfim, ore por nós. Ela deixou tudo, o trabalho nós chamamos de secular, e está estudando. Ela e o marido querem ser missionário. Aliás, é assim, mais ou menos como eu, já cortou as pontes. Não é que elas querem ser missionários, estão estudando como missionários. Elas, como missionários, eles estão estudando, porque eles já estão fazendo o trabalho missionário. Ore pela minha família, minha sogra com Alzheimer, meu sogro agora tem câncer, 88 anos, 60 anos de missionário, já plantaram igreja nesse Nordeste, em aldeias. O primeiro missionário para trabalhar com índios do Nordeste foi eles, né? Eles dois. E estamos ainda. Então eu tenho o trabalho de falar isso nas igrejas, eu volto na tribo e eu tenho o cuidado com os idosos, projeto da missão, né? E como os idosos são os primeiros missionários da missão, então nós estamos cuidando dos idosos e ainda fazendo parte do projeto da missão. Então ore por nós, para que o evangelho continue. Jesus Cristo chegou naquele poço, e ele parou, e ele tinha sede. Ele não precisava ter sede. Enquanto os discípulos foram lá, em Sicar, né? Jesus Cristo podia fazer assim, sede, vai embora. E Deus supria a sua necessidade. Ele podia ser suprido da sua necessidade com um toque só. Não, mas ele teve sede. Sabe por quê? Porque quando aquela mulher chegou, ele falou assim, por favor, eu quero água. Aquela mulher podia ser inimiga de Jesus do tamanho que fosse, mas nunca ela poderia negar água para ele, porque água é um bem comum. Lá naquela região, até hoje, o inimigo chega na sua casa, olha, eu estou guerreando com você, mas eu preciso de água. Você pode dar água para ele, você tem que dar água para ele, nem que depois você mate, mas você precisa dar água para aquele inimigo. E aquela mulher falou, você, sendo judeu, pedindo água para mim, que sou mulher samaritana, ele não falou o resto. E Jesus Cristo começou com aquela necessidade física dele, eu preciso de água. Ninguém de nós sabe o que é passar sede. Nós não sabemos o que é fome e nós não sabemos o que é sede. Mas quem trabalha com índio sabe um pouquinho o que é sede, fome não, né? Porque Deus me deu caju, Deus me deu tucumã, Deus me dá as coisas. Mas o povo que trabalha lá no Nordeste ou no Oriente Médio sabe o que é sede. E Jesus Cristo falou, eu preciso de água. E a mulher, tá bom, então tome a água. E então começou aquele papo com Jesus Cristo. E Jesus Cristo viu que aquela mulher estava carregada de outros conhecimentos, religiosidade fraca, antiga. Meu pai Abraão, esse poço que Jacó fez, o Messias, coisa assim.
e ele falou assim, mas eu tenho uma água, Jesus Cristo falou, eu tenho uma água melhor que essa. Se você beber da água que eu der para você, você nunca mais terá sede. A mulher falou, eu quero dessa água porque eu quero nunca mais voltar a esse poço. Porque sabe o que acontece, irmão? Aquela mulher se escondia no sol do meio-dia. E ela sofria se escondendo porque era uma prostituta, era uma mulher de vida duvidosa. A gente fala prostituta, mas é adúltera. E Jesus Cristo falou, eu tenho uma água, e se você beber dessa água, você vai nunca mais ter sede. Ele falou, eu quero dessa água. E ela experimentou da água de Jesus Cristo, ao ponto que ela, pela primeira vez, eu creio, pela primeira vez ela deixou o seu cântaro, porque perdeu o sentido dela carregar aquela água, naquele momento. Eu falei, eu tenho alguma coisa mais importante para eu levar para os meus companheiros, para a minha família, do que água. Eu tenho algo mais importante do que água. Ela correu agora para levar uma mensagem. Uma mulher que se tornou uma missionária em segundos, não fez nem seminário. Que Deus nos abençoe, para que Deus nos leve aos confins da terra. Deus nos abençoe, para que Deus nos leve aos confins da terra, para levar a salvação àqueles que não conhecem, levar o evangelho da salvação. A salvação é entre o homem e Deus, a salvação é entre a mulher e Deus, mas o evangelho nós precisamos levar. Que Deus abençoe essa igreja. Eu agradeço muito essa oportunidade que os irmãos abriram para nós falarmos aqui, e qualquer hora vocês podem fazer as perguntas que vocês desejarem, porque tem muitas coisas que a gente se atrapalha até para falar, porque muitas coisas que a gente gostaria de deixar para a igreja, mas 32 anos a gente tem que ir começando a falar devagarzinho, né? Então Deus abençoe. Missionário Josias, permaneça aqui, por gentileza. Vamos colocar em pé, vamos orar? Convido o pastor Leôncio, por gentileza, vem aqui à frente, por gentileza, reverendo, interceder em favor do missionário Josias Cambuí, seu ministério, Missões Novas Tribos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos teu santo nome por este momento em que aqui estivemos, na adoração ao teu grande poder, a tua grande presença em cada uma de nossas vidas. Maravilhamos por encontrar que a tua graça, o teu poder, ao enviar o teu servo para o trabalho, tu os tens guardado, tens protegido e, acima de tudo, encorajado para continuar essa jornada. Permita, ó Deus, a nós e a tua igreja, que possamos continuar a fazer a tua obra em espírito e em verdade, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém, Senhor. Queridos, ainda em pé, os convido para que abramos os nossos hinários no hino de número 315. Esse hino é um desafio, é uma chamada ao comprometimento da igreja em trabalhar, em arregaçarmos as mangas e anunciarmos o Evangelho. Hino 315, o serviço do crente. Com seu bom conselho
Nós vamos orar encerrando esse nosso momento de culto. Convido o pastor Gedair que vem aqui à frente. Ore em favor de toda a igreja e também impetre a bênção apostólica sobre o povo de Deus, encerrando então assim esse nosso momento solene de culto, culto de desafio, um culto de chamada ao nosso compromisso de igreja em fazermos missões. Oremos. Senhor Deus, sempre é desafiador ouvir a Tua palavra. E principalmente quando o Senhor, Deus, traz alguém para poder contar a respeito do desafio do Evangelho do Senhor a outros, principalmente, Deus, a povos indígenas, a longitude em meio a tudo isso, mas queremos aqui dizer ao Senhor que nós somos gratos por saber que o Senhor é o Deus que chama, é o Deus também que capacita, e Deus, em nome de Cristo Jesus, a igreja do Senhor, que também faz missões, juntamente com esses irmãos, que o Senhor dê graça a ela, e dê a ela também essa visão missionária, Deus, de que quando ela contribui, de que quando ela ora, de que quando ela, Deus, intercede, de que quando ela, Deus, coloca a mão no bolso para poder sustentar esses irmãos, ela está fazendo missões juntos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor aguça em nós esse senso a cada dia, para que nós possamos, Deus, compreender aquilo que a Tua palavra já nos desafiou, no sentido de que nós também, Deus, fazemos parte, Deus, desse ministério. Obrigado, Deus, e glória seja dada ao Senhor. E agora, meus amados irmãos, vós que outrora não erais povo de Deus, mas que agora sois povo desse Deus amado e querido. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor